Pai. Ó, nós aqui de novo, meu povo e minha pova. Bora estudar? Vamos lá. Baseado em Chang, 2004, imagens cerebrais e mentais. Esse conteúdo que você está aprendendo, ele vai levar para uma dimensão de compreensão do cliente fora de sério. Bora lá estudar. O cérebro humano trabalha baseado na formação de imagens cerebrais. Sempre que é necessário que alguém se prepare para uma situação futura, o cérebro começa a conjecturar, desenhar situações hipotéticas. De uns principais recursos utilizados é a construção de imagens mentais. Sabe, quando alguém te conta uma história e você imagina ela? Quando alguém conta uma história para mim, passa um filme na minha cabeça. Eu crio uma historinha ali e... Deixa eu baixar isso aqui. Eu crio uma historinha ali e isso tudo acontece dentro da minha cabecinha. Ou quando você começa a ficar apaixonado, interessado naquela menina, naquele rapaz, aí você já imagina a cena do primeiro beijo. E isso nem aconteceu, mas seu cérebro já está ali botando os seus hormônios à flor da pele, baseado apenas nas suas hipóteses, nas suas imagens mentais criadas pela sua linda cabecinha. É disso que a gente está falando. Essa imagem montada permite que o resto do sistema mensure os recursos que serão necessários para a administração da situação. Ou seja, eu preciso estar trajado, vou botar a cueca mais bonita, vou passar o perfume mais cheiroso. Tudo isso você já vai armando na sua cabeça para aquela situação que você imaginou ali, daquela cena de filme na sua cabeça acontecer. Ok? É uma fase de planejamento. Em muitos casos, quando desejamos nos preparar para alguma situação, vamos à pesquisa de fontes disponíveis, buscar informações e coletado entra no processo de construção em uma situação mental futura para nos preparar para o que vier a ocorrer. A etapa do planejamento no processo de vendas permite ao cérebro explorar melhor recursos e, a partir daí, construir a situação de vida real. Você vê, né? Cria-se um mapa mental, cria-se uma história, depois você busca informações para alcançar aquele objetivo. Nessa história criada e com as informações da busca, da pesquisa que você fez, você vai criar estratégias, planejamentos, isso tudo já dentro da sua caixolinha para poder atingir o seu objetivo. Lógico que não estamos falando de adivinhar o que vai acontecer, mas sim de estar preparado, simulado alguma situação que podem vir a acontecer com o objetivo de otimizar o desempenho obtido. Entendeu? Então, quando a gente ouve a pessoa contando do trauma de vida e que a vontade dele ele morou numa fazenda, não tinha energia, e ele assistia televisão na casa do vizinho, e aí ele sempre quis comprar aquela... Você já imagina essa cena, então você vai criar a estratégia dentro da sua comunicação, você emitindo os seus argumentos já estando sensibilizado com aquela história, você vai criar uma estratégia para você fazer parte dessa realização, para tornar aquela compra e a sua realização da sua venda ali um momento único, um momento de engajamento, um momento em que vocês vão vencer juntos. Deu para sacar? Abra a cabeça. Estado de consciência, vamos falar sobre isso? O estado consciente, estado natural de atenção e alerta, é o estado que permite vivenciar a realidade. O estado inconsciente é o estado latente e que está em funcionamento ao mesmo tempo que o consciente, porém é pouco percebido. Então, quando você se pega, você está imaginando alguma coisa que alguém falou. Você sai do consciente e está lá no inconsciente imaginando. Aí quando o professor fala, ei, presta atenção, volta pra cá, aí você volta. É disso que eu tô falando.
esse estado de consciência é dito normal. Alguns nomeiam como subconsciente, porém, em programação neurolinguística, o subconsciente é chamado de inconsciente. Este é o estado que está sendo vivido em paralelo com o consciente. Os nossos batimentos cardíacos, pum, 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 e um funcionamento intestinal, por exemplo, estão sendo controlados pelo auxílio do inconsciente. Você está pensando para respirar, só não sabe disso. Ok? Para que o consciente fosse soberano e tornasse o inconsciente subordinado, por isso de subordinado, inferior, de submisso, ok? Todos nós, por exemplo, deveríamos ter a capacidade de parar o trânsito, que perigo, o trânsito intestinal, os batimentos cardíacos. Agora eu não vou digerir, não quero digerir, não, o coração não vai bater porque eu vou descansar, entendeu? Com isso, é cientificamente impossível. Comprova-se que o estado inconsciente não está subordinado ao consciente, mas paralelo, complementar e no mesmo nível desse. Então, eles estão trabalhando em conjunto. Então, você criar uma história, você narrar algo para a pessoa e fazer ela imaginar, é uma técnica de venda e é uma técnica excelente para negociação, porque você consegue pegar o coração e os sentimentos daquela pessoa. O inconsciente tem tanta personalidade e significado que muitos problemas psicológicos somente passam a ser devidamente tratados quando o profissional de saúde o acessa de forma independente do estado normal de consciência. É daí que saem soluções para traumas de infância e de outros tipos de doença, por exemplo. Então, você precisa criar um roteiro na sua cabeça, você precisa se imaginar o cliente chegando, você precisa imaginar ele com seu produto, qual é o envolvimento que ele vai ter, o que dá para você criar de estratégia, de história que envolva a pessoa naquele momento. Dentro da comunicação que vocês vão começar a ter, naquele momento que vocês vão começar a interagir, o que dá para fazer para você trabalhar o consciente e o subconsciente e o inconsciente para eles se completar. Eles já se completam. Porém, você vai investir nisso como técnica para realizar as suas negociações e as suas vendas. Ok? Linguagem, filosofia e representação interna. Eu vou dar só um pedacinho desse aqui para você entender o que vai vir na nossa próxima aula. No sistema orgânico, cérebro, corpo, embora separados anatomicamente, possuem uma integração extremamente íntima através do sistema nervoso central e periférico. Muito do que pensamos é refletido na nossa aparência física e na nossa aparência física ou de comportamentos refletem nas nossas estruturas de pensamento. Então, às vezes, você sabe aquela história que cara feia para mim é fome? Servindo como base para elaboração de crenças e para a formação dos nossos objetivos e nossos sentimentos. É inútil para as atividades comerciais um cérebro que pense muito, mas que não consiga demonstrar o que pensa através de gestos, escrita, fala. Você pode até ter ótimas ideias, mas se você não consegue verbalizar os seus pensamentos com clareza, aí, meu querido, não adianta de nada. Eu preciso saber fazer o que é processado aqui ser impresso pela minha boca. Eu preciso saber conversar, eu preciso saber falar para as coisas começarem a acontecer. Sacou? Muito bom. Esta integração tão íntima pode ser trabalhada para construir os objetivos que desejamos e moldar nossa estrutura de pensamento para um modelo mais compatível com o objetivo a ser alcançado. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, Jesus falou em uma das suas pregações que a boca fala o que o coração está cheio. Isso é, a nossa linguagem verbal e não verbal será reflexo daquilo que estivermos sentindo e pensando, assim como o nosso organismo também responderá com uma fisiologia diferente em que determinadas situações de ansiedade, por exemplo,
quando a gente está aguardando alguma coisa daquela ansiedade, me dá febre, me dá dor de barriga, já entendeu? Você entende? Você se sente assim às vezes? Você passa mal por algumas situações de ansiedade? Sintomas como constipação, diarreia, cólicas, outros podem ser típicos de uma doença chamada síndrome do intestino irritado. Garoto! A qual acomete o sistema gastrointestinal. Esses sintomas são causados por um distúrbio em um neurotransmissor chamado serotonina. Os neurotransmissores são substâncias do corpo que levam comandos ao sistema nervoso para os órgãos. Uma leve alteração nessas substâncias pode levar ao aparecimento do humor induzido, o surgimento de sintomas que podem manifestar-se continuamente em casos de ansiedade crônica, estados de urgência, crises ansiosas e por aí vai. Esse distúrbio desregula as respostas do sistema nervoso para o sistema muscular liso que compõe o sistema gastrointestinal, levando à hiperatividade, lentidão do sistema e por aí vai. Isso nós temos aqui, essa alteração das reações físicas do corpo chama-se mudança da fisiologia e pode levar a uma mudança de humor ou estado emocional. Então, o cara pode chegar lá irritado, mas você vai trabalhar e ele vai sair de lá feliz, te dando beijo na careca. Entendeu? Olha, esse fluxograma aqui, as alterações da linguagem verbal e não verbal. Então eu tenho aqui a linguagem, a representação interna, ela vai sempre estar refletindo na fisiologia, no corpo. Ok. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos realizar uma atividade em que você vai compreender melhor como é que isso tudo funciona. E lembre-se, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Até a próxima aula.